Vivemos dias de conturbação, vivemos dias de crises, vivemos dias de dificuldades. E como você tem vivido esses dias? Como você está enfrentando esses dias? O tema da nossa noite é como enfrentar crises. Como enfrentar as crises da vida, as crises dos dias em que estamos atravessando. Gostaria de ler Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, para que possamos assim tirar algumas lições de como podemos enfrentar as crises da vida. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios, por isto a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Santo Deus, dá-nos capacidade de compreender Tua palavra, Pai. Dá-nos entendimento, ó Deus, de entender os nossos dias, o nosso tempo, o tempo em que vivemos, e principalmente que o Teu Espírito Santo nos traga, ó Deus, da Tua preciosa e maravilhosa graça nesta noite, em Jesus. Amém. Existem dias em nossas vidas que nos marcam, e geralmente esses dias são marcados por momentos de dores muito profundas em nossas vidas. É impressionante isso, o quanto que a dor ela tem a capacidade de marcar mais as nossas memórias do que os nossos momentos de felicidades. E é tão interessante isso que quando nós atravessamos crises, parece que a crise ela não fica só do lado de fora, ela se instaura dentro de nós, causando impacto emocional, causando impacto espiritual, causando distúrbios para a nossa alma, causando distúrbios até mesmo para o nosso inconsciente. Quantas pessoas que têm dormido mal nesses dias, pessoas que têm tido pesadelos nesses dias, justamente porque o momento da dor é um momento muito difícil, é um momento de crise, é um momento muito difícil e que muitas das vezes nos marca. E que nós precisamos aprender a lidar com a dor, precisamos aprender a lidar com as crises, precisamos aprender a lidar com as dificuldades que atravessamos em nossas vidas. Nós atravessamos no Brasil esse momento de crise profunda, crise social, crise financeira, econômica, crise sanitária e essa crise moral avassaladora sobre o nosso país. Não vou ficar me detendo na questão da pandemia, não vou ficar me detendo também na questão social,
eu quero me deter mais na questão moral desses dias que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando realmente um colapso moral no meio do povo brasileiro. Pessoas e grupos que tentam defender pedofilia, que tentam defender e instaurar o pecado como um padrão moral aceitável para a vida humana. E eu me lembro que o Senhor Jesus se encontrou com uma pecadora que foi pega em adultério, e o Senhor Jesus deu uma palavra para ela: vá e não peques mais. Vá e corrija a sua atitude. Você acabou de passar por essa crise, então vá, a partir de hoje, comece um novo momento na sua vida e comece a viver uma vida nova a partir de hoje. Agora, o cristianismo não aceita que nós continuemos vivendo com um padrão moral muito baixo. Nós não aceitamos isso. O cristianismo nos impõe um desafio de vivermos um novo padrão moral de vida, o padrão moral da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai nos dizer, tanto em Coríntios, como também em Gálatas: você que roubava, não roube mais; você que mentia, não minta mais; você que vivia na prostituição, não se prostitua mais; você que vivia na idolatria, não cultue mais a deuses que não seja apenas o Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, é muito importante que nós entendamos isso. Nesse período de crise, existe um desafio muito grande para nós vivermos nesse tempo. É isso que está acontecendo no período de Isaías. Há uma crise moral em Judá, há uma crise moral na nação de Israel. Eles estão se desviando dos caminhos do Senhor. O rei Uzias morreu e agora também existe um problema político, um problema econômico, existe um problema de pecado daquela nação. E nesse tempo, então, de crise profunda em Judá, Isaías é levantado como profeta de Deus para trazer a palavra de Deus ao povo de Israel. E ele desafia o povo de Israel a ter 3 atitudes em suas vidas. A primeira atitude que ele desafia é desafiar as pessoas não ficarem olhando para os problemas que estão acontecendo ali, mas olharem para o alto. Ele diz no verso 1: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a sua aba de sua veste enchia o templo. Queridos irmãos, eu e você precisamos aprender a não ficar olhando para a crise e ficar desesperado e abatido no meio da crise, no meio do problema, no meio da dificuldade. Lembre-se, quem está no trono, assentado no trono de toda a história humana, é o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? É Ele que está assentado. Ele olha para o trono, Ele olha para o momento difícil. Ele está fazendo o que? Ele está buscando a Deus, Ele está orando ao Senhor, Ele está buscando em meditação, Ele está buscando em Jesus. Esse momento aqui não é só um momento de uma oração qualquer, é um momento de se desnudar diante de Deus, é um momento de uma busca mais intensa diante do Senhor. Então, em momentos de crise, nós, como povo de Deus, precisamos olhar para o Senhor. Agora, é interessante que ele diz aqui que ele olha para o Senhor e ele percebe que o Senhor está sentado no trono. Mas o que ele percebe mais? Ele percebe que além do Senhor existem serafins que estão ao redor do Senhor. Serafins são entidades celestiais que habitam o trono de Deus e que voavam exaltando ao Senhor. Embora o meu mundo e o seu mundo possa estar se desfazendo, embora o nosso mundo
interior, o nosso mundo social possa estar caindo, embora uma multidão de pessoas possam querer estar distantes do caminho do Senhor, o texto nos diz que quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o Senhor, o trono de Deus está cheio da glória dele, e nada abala o trono de Deus, amém, irmãos? Nada abala o trono de Deus. E os anjos não param de adorar o Senhor, eles continuam adorando. E olha o que ele diz no verso 3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Eu e você, quando tiramos o olho do Senhor, os olhos do Senhor, as nossas vistas do Senhor, o que nós vamos ver é caos. Mas quando a nossa mente está no Senhor, o que nós vamos ver é a glória do Senhor sendo espraiada sobre toda a terra, amém, irmãos? É o Senhor, a palavra de Deus diz que é o Senhor quem constitui as autoridades, é o Senhor quem tira as autoridades, é o Senhor que faz a estrela da manhã brotar todos os dias, é o Senhor que faz a estrela da manhã ela se repousar no final da nossa tarde. Então eu e você precisamos entender isso, que quando nós tiramos os olhos do Senhor, nossa vida vai enfrentar uma crise cada vez maior. A oportunidade da crise é você buscar o Senhor, é você ir olhar para Deus, é porque é lá que está a sua paz, é lá que está o seu amor, é lá que está a graça de Deus, é lá que está a tua provisão, é lá que está o teu socorro, é lá que está a tua força, é lá que está a tua sabedoria, é lá que está a tua vitória. É no trono do Senhor, é na presença do Senhor. E eles cantam dizendo: Santo, Santo, Santo. Quando aparece 3 vezes essa palavra Santo, 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 isso quer dizer que o nosso Deus é perfeito. Ele é perfeito, o Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor é perfeito, o Senhor dos exércitos. E eles continuam dizendo que quando ele estava lá, o som das vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça da glória do Senhor Jesus. Em tempos de crise, queridos irmãos, nós precisamos aprender a olhar para Deus, confiar no Senhor e buscar as nossas forças no Senhor. Mas em tempos de crise, nos chama a um segundo olhar, a olharmos para dentro de nós. Ele diz então, continuando dizendo, versículo 5: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olhe para Deus, mas saiba que todas as vezes que nós buscamos o Senhor vai nos mostrar aquilo que precisa ser transformado em nós. Isaías então ele olha, ele começa a perceber que aonde ele está e olhando para o Senhor, a visão que ele tem é que Deus é perfeito e que ele é imperfeito. Em tempos de crise, quando nós olhamos, queridos irmãos, muitas das vezes as pessoas passam por crises dentro dos seus casamentos e muitas vezes a pessoa depois chega: não, eu também errei no meu casamento. Depois que enfrentou o divórcio, entregou o divórcio, jogou a toalha. Muitas vezes a pessoa fala: não, olha, o meu problema na minha carreira, na minha vida financeira foi porque eu errei lá atrás. Queridos irmãos, é um momento de crise, é um momento de reflexão, é um momento de uma análise profunda de nossas vidas. E nesse tempo de imoralidade, nesse tempo de corrupção, nesse tempo de injustiça, nós precisamos parar de olhar para a vida do outro e olhar para nós, olhar para dentro de nós e perceber aquilo que precisa ser mudado em nós,
Porque quando nós olhamos para o Senhor, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, é impressionante isso. Não tem um encontro que as pessoas que se encontraram com Deus, na palavra de Deus, não tem um encontro que essas pessoas não saíram de lá modificadas. Lembram-se do encontro de Deus com Jacó? Lembram-se do encontro de Deus com Abraão? Lembram-se do encontro de Deus com Moisés? Lembram-se do encontro de quando o profeta foi falar com o rei Davi? Lembram-se também quando Josué ouviu a voz de Deus e também foi mudado pelo encontro que ele teve com o Senhor? Lembram-se também de Pedro, que quando começou a andar nas águas, ele caiu em si, de repente ele caiu e se afogou. Lembra-se de tantas e tantas coisas que estão acontecendo na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos olhar para dentro de nós e modificar a nossa maneira de viver. O nosso Deus é santo. Fala comigo, Ele é santo. Ele não é só santo, Ele é santo, santo, santo. E o nosso Deus nos convida a viver em santidade. Quando olhamos para dentro de nós, precisamos encontrar aquelas coisas que nos afastam de Deus e transformar em nossas vidas. É interessante que aqui, como também eu preguei domingo, falando da vida de Pedro, somente quando você entra numa intimidade profunda com Deus, você é capaz de se desnudar diante do Senhor para ser transformado. Somente quando você reconhece os seus erros, as suas falhas. Um crente que se acha melhor do que os outros não é um crente verdadeiro em Cristo Jesus. Pode ser que ele está adorando, não é a Deus. Um crente que não se sente incomodado de estar na presença do Senhor, existe alguma coisa errada nele. Eu acho tão estranho, as pessoas falam, não, na presença do Senhor há liberdade. Eu fico olhando assim, eu na presença de Deus, irmãos, eu fico como Isaías. Eu fico como Moisés, eu fico como Jacó, eu fico como o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. Eu me calo para ouvi-lo e ser tocado por Ele, ser transformado por Ele e ser modificado por Ele. É no nosso quebrantamento que ocorre a nossa mudança. No verso 6 ele diz então que sai do trono do Senhor um dos serafins e ele leva a solução para Isaías. É uma tenaz que toca os seus lábios e o purifica. Amém, irmãos? A sua solução vem do Senhor. Fala comigo. A minha solução vem do Senhor. Fala comigo aqui. A minha solução vem do Senhor. Vem de Deus. É o anjo que saiu do trono de Deus. Onde que o anjo está? O anjo está em cima do trono adorando. Ele sai de lá com uma tenaz, vai lá e toca os lábios de Isaías. E transforma a vida de Isaías, e toda a sua culpa foi removida, e o seu pecado foi perdoado. Olhar para Deus nos leva ao quebrantamento, olhamos para nós, nos leva à mudança, à transformação, e quem nos transforma é o Senhor dos Exércitos, o Senhor, o nosso Deus, com a graça e a paz e a força dele. E o último olhar, queridos irmãos, então, versículo 8, então ouvi o Senhor dizendo, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vemos aqui então o último olhar. A verdadeira espiritualidade, ela não é intimista. A verdadeira busca por Deus, ela não é uma busca individualizada, mas é quando nós olhamos e entendemos que nós podemos fazer parte da transformação de Deus nessa sociedade. Você se sente incomodado com as coisas que estão acontecendo no Brasil hoje? Você se sente incomodado? Você se sente incomodado com tantos abusos? Você se sentiu incomodado? Ontem eu fiquei muito abatido com a descoberta do corpo daquela criança de 8 anos, e isso me afligiu e até agora eu estou com a minha alma extremamente arrasada. Isso me aflige uma companhia querendo colocar uma mulher para ser representante
dos homens no dia dos pais. Isso aflige a minha alma. Estão tentando desvirtuar, criar uma confusão na mente das nossas crianças. Me aflige ficar sabendo que uma das pessoas que se tornou ícone das crianças brasileiras quer lançar um livro para criar confusão mental, falando sobre questões que são que estão induzindo as nossas crianças à pedofilia, a abuso sexual, à imoralidade, à prostituição. A palavra nos diz o seguinte: vamos viver esse tempo de crise de que maneira? Deprimidos? Vamos viver esse tempo de crise de que maneiras? Afligidos, atormentados? Não. Vamos viver olhando para Deus. Vamos viver olhando para dentro de nós. E vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Deus quer nos usar para esse tempo. Nós vivemos esses dias para ser sal e luz de Deus nesse tempo. Sal e luz do Senhor nessa época, nesses dias. E isso requer de nós que oremos cada vez mais, que vivamos cada vez mais o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, que anunciemos cada vez mais o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje existe uma fé em Cristo Jesus, onde as pessoas não se comprometem com Cristo Jesus. O primeiro hino que cantamos foi crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu não sei o que falar, eu não sei como resolver, mas uma coisa o Senhor deseja: o nosso coração voluntário, o nosso coração totalmente rendido e entregue a Ele. Porque quando o nosso coração está rendido e entregue ao Senhor, Ele nos capacita a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando o nosso coração olha para o Senhor e se sustenta no Senhor, quando o nosso coração olha para dentro de nós e sabe que adoramos um Deus que é santo, 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 e busca viver a santidade do Senhor em nossos dias, quando o nosso coração, quando a nossa vida ouve o que Deus deseja de nós, nós sabemos que vamos na força do Senhor, na capacidade do Senhor, e na força e na capacidade do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Creia nisso, querido irmão. Lá em Judá, Deus levantou um profeta, um dos menores, o profeta Isaías. E o profeta Isaías buscou a Deus, confiou no Senhor, viu o Senhor e foi ser voz de Deus àqueles que precisavam. E o mais interessante, a nação não ouviu, a nação não entendeu, mas Isaías continuou anunciando a palavra de vida, a palavra de salvação. Não importa se nós vamos conquistar 1.000 almas, 50.000 almas, não importa números, o que importa é se o seu coração será fiel ao Senhor. Se você quer viver de uma maneira diferente e vencer as crises e as dificuldades da vida, seja fiel ao Senhor todos os dias da sua vida. Porque quando somos fiéis, nós aprendemos que o nosso Deus sempre esteve e estará fiel para conosco. Que Deus nos abençoe e que você aprenda a confiar em Deus e a viver no Senhor. Feche seus olhos. Talvez hoje seja o dia em que você veja o Senhor no trono dele. Talvez hoje possa ser o dia em que o Senhor, em que você sinta a presença de Deus de uma maneira tão grande na sua vida, de que você reconheça que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E talvez hoje você ouça a voz de Deus te chamando a cumprir os propósitos e os planos dEle.
responda como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos chama, ó Deus, que nos convida a estar contigo, a viver contigo, a confiar em Ti e a buscar o Senhor a cada dia mais. Obrigado porque a Tua palavra nos diz que o Senhor nos dá a palavra de vida, a palavra de salvação. O Senhor nos dá o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. O Senhor nos dá a verdadeira esperança e a verdadeira força para vivermos os nossos dias e andarmos cada dia mais em Tua presença. Toma as nossas vidas para que possamos andar sempre em Teus caminhos, em nome de Jesus.